quando todas as criadas da casa estavam ocupadas em outras tarefas. Quando todas as criadas da casa estavam ocupadas em outras tarefas. Yashoda, Yashoda, Mãe Yashoda, Mãe Yashoda, Nanda Giheli, Nanda Giheli, a rainha de Nanda Maharaj, a rainha de Nanda Maharaj, Karma Antara, Karma, em outros afazeres domésticos. em outros afazeres domésticos. Nilktasu, Nilktasu, estando ocupadas. estando ocupadas. Nirmamanta, Nirmamanta, batia. batia. Swayam, Swayam, pessoalmente. pessoalmente. Dadi, Dadi, o iogurte. iogurte. Yani, Yani, tudo isso. tudo isso. Yani, Yani, isso. isso. Iha, Iha, a este respeito. a este respeito. Gitani, Itani, canções. canções. Kadbala Charitani, Chabala, Charitani, nas quais as atividades do seu próprio filho eram apresentadas. nas quais as atividades do seu próprio filho eram apresentadas. Cha, Chá, e. Dadi Nirmamantane, Dadi, Nirmamantane, Dadi Nirmamantane, Dadi, Nirmamantane, enquanto batia o iogurte. enquanto batia o iogurte. Hale, Hale, naquele momento. naquele momento. Smaranti, Smaranti, lembrando-se. lembrando-se. Tani, Tani, de todas elas, de todas elas, sob a forma de canções. sob a forma de canções. Agayata, Gayatha, recitava. recitava. Muito bem. Vou ler a tradução. Sri Shukadeva Goswami prosseguiu. Certo dia, quando viu que as criadas estavam ocupadas em outras tarefas domésticas, Mãe Yashoda pessoalmente começou a bater o iogurte. Enquanto batia, ela lembrava-se das atividades infantis de Krishna e, ao seu próprio modo, compunha canções e deliciava-se em declamar para si mesma todas aquelas atividades. Significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, citando o Vaishnava Toshani de Srila Sanatana Goswami, diz que o episódio no qual Krishna quebra o pote de iogurte e é amarrado por Mãe Yashoda aconteceu no dia de Dipavali, ou Dipamalika. Mesmo na Índia de hoje, este festival costuma ser celebrado muito exuberantemente todo o mês de Kartika, com fogos de artifício e luzes, em especial em Bombaim. Deve-se entender que, entre todas as vacas de Nanda Maharaj, muitas das vacas de Mãe Yashoda comiam apenas gramas tão deliciosas que as gramas automaticamente davam sabor ao leite. Mãe Yashoda queria pegar o leite dessas vacas, transformá-lo em iogurte e pessoalmente batê-lo até tornar-se manteiga, pois pensava que esta criança Krishna ia às casas dos gopas e gopis vizinhos para roubar manteiga porque não gostava do leite e do iogurte preparados da maneira habitual. Enquanto batia a manteiga, Mãe Yashoda declamava as atividades infantis de Krishna. Antigamente era costume que, se alguém queria sempre lembrar-se de algo, transformava-o em poesia ou determinava um poeta profissional para executar essa tarefa. Parece que Mãe Yashoda não queria esquecer-se das atividades de Krishna em nenhum instante. Portanto, ela poetizou todas as atividades infantis de Krishna, tais como o extermínio de Putana, Agasura, Sakatasura e Trinavarta. Enquanto batia a manteiga, ela cantava essas atividades em forma de poesia. Esta deve ser a prática a ser adotada pelas pessoas ansiosas por permanecerem conscientes de Krishna 24 horas por dia. Este incidente mostra quão consciente de Krishna era Mãe Yashoda. Para permanecermos em consciência de Krishna, devemos seguir pessoas dotadas com esta natureza. Novamente. Sri Shuka Uvacha Ekada Griha Dadeshu Yashodananda Gihini Karma Mantara Niltasu Nirmamanta Swayandati Gyani Gyaniha Gitani Tadbalacharani Charitani Cha Dadi Nirmantane Kale Smaranti Tanya Agayata.
como toda mãe que somos, estamos sempre lembrando dos passatempos dos nossos filhos, né? Principalmente as coisas engraçadas. Então, a mãe Yashoda, ela está sempre lembrando de Krishna e ela faz essas canções para ele, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui, eu vou continuar a ler, né? Para vocês entenderem todo o passatempo, tá bom? Vestindo um sari amarelo açafroado, com um cinto em volta de seus quadris volumosos, mãe Yashoda puxava a corda própria para bater, fazendo um esforço considerável. Suas pulseiras e brincos agitavam-se e vibravam, e todo o seu corpo trepidava. Devido ao intenso amor que sentia por seu filho, seus seios estavam úmidos de leite. Seu rosto, com suas belíssimas sobrancelhas, transpirava copiosamente, e flores malati caíam de seu cabelo. Enquanto mãe Yashoda batia a manteiga, o Sr. Krishna, desejando beber o leite do seu seio, apareceu diante dela e, para aumentar-lhe o prazer transcendental, agarrou o bastão próprio para bater a manteiga e então impediu-a de continuar executando esta tarefa. Mãe Yashoda abraçou então Krishna e colocou-o sentado em seu colo e, com grande amor e afeição, começou a olhar para o rosto do Senhor. Devido à intensa afeição, o leite fluía de seu seio, mas, ao ver que sob o fogão a leiteira estava com leite fervendo e transbordando, ela imediatamente deixou seu filho e foi cuidar do leite que transbordava, embora a criança não tivesse ficado plenamente satisfeita com a quantidade de leite que bebeu do seio de sua mãe. Estando muito irado e mordendo seus lábios vermelhos com seus dentes, Krishna, derramando de seus olhos lágrimas fingidas, quebrou o recipiente de iogurte com um pedaço de pedra. Então, ele entrou num quarto e começou a comer num lugar solitário a manteiga recém-batida. Mãe Yashoda, após retirar o leite quente do fogão, retornou ao local onde se batia leite. E ao ver que o recipiente de iogurte fora quebrado e Krishna não estava presente, ela concluiu que Krishna quebrara o pote. Naquele momento, Krishna, tendo virado de cabeça para baixo um pilão de madeira próprio para moer especiarias, estava sentado sobre este, de acordo com sua vontade, distribuía aos macacos preparações lácteas, tais como iogurte e manteiga. Como estava roubando, ele olhava em volta com grande ansiedade, suspeitando que pudesse ser castigado por sua mãe. Criança sabe quando faz coisa errada, né? Mãe Yashoda, ao vê-lo, muito cuidadosamente aproximou-se dele pelas costas. Ao ver sua mãe com uma vara na mão, o Senhor Shri Krishna rapidamente desceu do topo do pilão e começou a fugir como se estivesse com muito medo. Embora, através da meditação, os yogis tentem capturá-lo como Paramatma, desejando entrar na refulgência do Senhor após grandes austeridades e penitências, eles não conseguem alcançá-lo. Mas Mãe Yashoda, pensando que a mesma Suprema Personalidade de Deus, Krishna, era seu filho, começou a ir ao encalço de Krishna para agarrá-lo. Enquanto seguia Krishna, Mãe Yashoda, com sua cintura fina ficando sobrecarregada pelos seus pesados seios, naturalmente teve que reduzir sua velocidade. Como perseguia Krishna muito rapidamente, seu cabelo soltou-se e as flores em seu cabelo caíam atrás dela. Entretanto, ela não deixou de capturar seu filho Krishna. Ao ser pego por mãe Yashoda, Krishna foi ficando mais e mais assustado e admitiu ser um ofensor. À medida que olhava para ele, ela via que, estando ele chorando, suas lágrimas misturavam-se com um unguento negro em volta de seus olhos. E à medida que ele esfregava seus olhos com as mãos, ele untava com um unguento todo o seu rosto. Mãe Yashoda, segurando seu belo filho pela mão, meigamente começou a castigá-lo. Mãe Yashoda vivia dominada por intenso amor a Krishna, e não sabendo quem era Krishna ou quão poderoso ele era. Devido à afeição materna por Krishna, ela nunca, nem mesmo, procurou saber quem ele era. Portanto, ao ver que seu filho ficara muito com medo excessivo, ela jogou fora a vara e desejou amarrá-lo para que ele não continuasse comendo travessuras.
a gente costumava colocar os filhos dentro de um bercinho, assim, né? Fica aí que eu vou trabalhar. Ela foi amarrar. A suprema personalidade de Deus não tem começo nem fim, exterior ou interior, frente ou posterior. Em outras palavras, ele é onipenetrante, porque não está sob a influência do elemento tempo. Para ele não há diferença entre passado, presente e futuro, em todos os tempos. Ele existe em sua própria forma transcendental, sendo absoluto, estando situado além da relatividade. Nele não há distinções tais como causa e efeito, embora ele seja a causa e o efeito de tudo. Esta pessoa manifesta, que está além da percepção dos sentidos, agora apareceu como uma criança humana, e mãe Yashoda, considerando o seu filho comum, pegou uma corda e amarrou a um pilão de madeira. Quando tentava amarrar a criança desobediente, mãe Yashoda viu que a corda era curta, faltando-lhe no comprimento a distância equivalente à largura de 2 dedos. Assim, ela pegou outra corda e amarrou na primeira. Esta nova corda também era curta, faltando-lhe no comprimento a medida equivalente a 2 dedos. E quando se lhe juntou outra corda, ainda faltavam 2 dedos. Por mais cordas que ela juntasse, todas falhavam. O comprimento que faltava não se completava. Assim, mãe Yashoda juntou todas as cordas que eram disponíveis na casa. Mesmo assim, não conseguia amarrar Krishna. As amigas de mãe Yashoda, as gopis mais velhas da vizinhança, sorriam e desfrutavam do entretenimento. Igualmente, mãe Yashoda, embora empreendesse tanto esforço, também sorria. Todas elas estavam admiradas. Devido ao árduo esforço empreendido por mãe Yashoda, todo o seu corpo ficou coberto pela transpiração, e as flores e o pente caíam de seu cabelo. Ao ver sua mãe tão fatigada, a criança Krishna teve misericórdia dela e deixou-se amarrar. Ó Maharaj Parikshit, todo este universo, com seus grandes e insignes semideuses, tais como o Sr. Shiva, o Sr. Brahma e o Sr. Indra, está sob o controle da Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, o Senhor Supremo tem um atributo transcendental. Ele aceita ficar sob o controle de seus devotos. Krishna acaba de mostrar isto neste passatempo. Nem o Sr. Brahma, nem o Sr. Shiva, nem mesmo a deusa da fortuna, que é a cara metade do Senhor Supremo, podem obter da Suprema Personalidade de Deus, o Salvador deste mundo material, misericórdia semelhante àquela recebida por mãe Yashoda. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o filho de mãe Yashoda, é acessível aos devotos ocupados em seu serviço amoroso espontâneo, mas ele não é muito acessível aos especuladores mentais, aqueles que se empenham em obter autorrealização através de rigorosas austeridades e penitências, ou aqueles que consideram o corpo como sendo igual ao eu. Enquanto mãe Yashoda estava muito atarefada com os afazeres domésticos, o Senhor Supremo Krishna notou as árvores gêmeas conhecidas como Dhyamala Arjuna, que num milênio anterior foram semideuses, filhos de Kuveira. Em seu nascimento anterior, estes 2 filhos conhecidos como Nalakuvari e Manigriva eram extremamente opulentos e afortunados, mas devido ao orgulho e falsos prestígios, eles não se importavam com ninguém, e por isso Narada Muni amaldiçoou-os a tornarem-se árvores. Então aqui, nesse capítulo, a gente entende como é que foi esse passatempo, né, de mãe Yashoda com Krishna. E 2 coisas assim bem importantes que a gente vê aqui é justamente essa questão de que Krishna, ele se deixa amarrar, porque ele percebe aquela vontade, né, aquele amor de mãe Yashoda em repreendê-lo nesse caso. Então, assim, da mesma forma como nós que estamos buscando a Krishna, ele vai reciprocar quando ele perceber que a gente está ali se esforçando, né? Então, ele fala aqui que Krishna, ele se deixa, né, ser pego pelos devotos, né? A partir do momento que você se abre para Krishna, que você quer servi-lo, ele vai aceitar aquele serviço, desde que ele seja feito com amor e devoção, né? E é bem interessante também esse poder que Krishna tem,
porque ele é o Supremo, ele é Deus. E naquele momento que ele estava sendo uma criança, ele quis, nesse passatempo, mostrar, né, que ele, enquanto criança, estava ali, mesmo entendendo como um filho, qual que deveria ser, né? Poxa, eu fiz coisa errada, então eu tenho que, né, acatar minha mãe. O respeito que ele tinha por mãe Yashoda, ele percebe que ele tá ali brincando, né? E mãe Yashoda, deixa eu te amarrar, e nunca consegue. Aí ele percebe que ela quer, né, que aquilo seja um corretivo para ele. Então ele se deixa prender, né? Então é muito interessante. E aí ela vai falar, e aí ele fala no capítulo seguinte sobre a libertação das árvores. Então eu queria ler só um pedacinho para vocês, lá do verso 24 para frente, tá? Porque senão ele vai ficar um pouquinho longo. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, para fazer valer a veracidade das palavras do maior devoto Narada, vagarosamente dirigiu-se ao local onde estavam as árvores gêmeas Arjuna. Embora esses dois jovens sejam os filhos do riquíssimo Kuvera e eu nada tenha a ver com eles, Devarsi Narada é muito meu querido e afetuoso devoto e, portanto, porque ele desejou que eu ficasse face a face com eles, devo proceder dessa maneira para que eles se libertem. Tendo falado essas palavras, Krishna logo passou entre as duas árvores Arjuna, e o grande pilão ao qual estava preso virou de lado e atingiu-as. Arrastando fortemente atrás de si o pilão de madeira amarrado à sua barriga, o menino Krishna arrancou as duas árvores. Sob a ação da grande força da pessoa suprema, as duas árvores, com seus troncos, folhas e galhos, tremeram muito e caíram ao chão, fazendo um grande estrépito. Em seguida, naquele mesmo lugar onde as duas árvores Arjuna caíram, duas grandes e exímias personalidades que pareciam fogo personificado emergiram das duas árvores. A refulgência da beleza deles iluminava todas as direções. Com cabeças prostradas, eles ofereceram reverências a Krishna e, de mãos postas, falaram as seguintes palavras: Ó Senhor Krishna, vosso misticismo opulento é inconcebível. Sois a suprema pessoa original, a causa de todas as causas, imediata e remota, e estás além desta criação material. Os brahmanas eruditos sabem, com base na afirmação védica Swam Kalavidam Brahma, que sois tudo e que esta manifestação cósmica, em seus aspectos grosseiro e sutil, é uma de vossas formas. Sois a suprema personalidade de Deus, o controlador de tudo. O corpo, a vida, o ego e os sentidos de todas as entidades vivas são o vosso próprio eu. Sois a pessoa suprema, Vishnu, o controlador imperecível. Sois o fator tempo, a causa imediata, e sois a natureza material, consistindo nos três modos, paixão, bondade e ignorância. Sois a causa que origina esta manifestação material. Sois a superalma, e, portanto, conheceis tudo que existe no âmago do coração de toda entidade viva. Ó Senhor, existis antes dessa criação. Portanto, quem neste mundo material, aprisionado em um corpo feito de qualidades materiais, pode entender-vos? Ó Senhor, cujas glórias são cobertas por vossa própria energia, sois a suprema personalidade de Deus. Sois Sankarsana, a origem da criação, e sois Vasudeva, a origem do Katuvyuha. Porque sois tudo e sois, portanto, o Brahman Supremo. Só nos resta oferecer-vos nossas respeitosas reverências. Aparecendo em corpos como os de um peixe, tartaruga e javali comuns, manifestais atividades impossíveis de serem realizadas por essas criaturas. Atividades extraordinárias, incomparáveis, transcendentais, nas quais há poder e força ilimitados. Estes vossos corpos, portanto, não são feitos de elementos materiais, mas são encarnações da vossa personalidade suprema. Sois a mesma suprema personalidade de Deus que agora apareceu em plena potência para o benefício
benefício de todas as entidades vivas neste mundo material. Ó sumamente auspicioso, oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, que sois o bem supremo, o famosíssimo descendente e controlador da dinastia Yadu. Ó filho de Vasudeva, ó pessoa mais pacífica, deixai-nos oferecer nossas reverências aos seus pés de lótus. Ó forma suprema, somos sempre servos dos vossos servos, especialmente de Narada Muni. Agora, permiti-nos partirmos para o nosso lar. Foi graças à misericórdia de Narada Muni que vos pudemos ver face a face. E aí ele continua aqui ainda mais um pouquinho, mas o meu interesse aqui em ler esse pedaço foi justamente isso, né? Que em todos os momentos, Krishna reciproca, né, com os devotos. E aí nesse momento, ele estando amarrado, né, reciprocando o amor da mãe, ele vê as árvores e ele sabe que Narada Muni fez aquilo ali com o intento de agradá-lo de alguma forma. Então ele vai e derruba as árvores para satisfazer os seus devotos, né? Então, a aula hoje foi sobre aula, né? Essa leitura foi para que vocês entendam um pouquinho, porque nós vamos oferecer uma mexinha para o Senhor Damodara, né? Então, a canção que a gente vai cantar, ela é exatamente essa história, né? E é uma oração que a gente faz para que ele, Krishna, né, consiga nos prender com essas cordas, para que nós possamos ser realmente devotos dignos de poder servi-lo, né? E nesse momento, assim como nós, no caso, mães e pais, ou mesmo tendo um filho querido em casa, a gente sempre está lembrando, né, das coisas, que a gente também possa se lembrar de Krishna, né? Lembrar dos seus passatempos, lembrar dos seus nomes, né? Que Krishna, ele tem tantos nomes, né? E nós podemos lembrar desses nomes. E é dito que quando a gente canta o Mahamantra, se em algum momento, a gente conseguir falar o nome de Krishna com devoção, ele vai ouvir. Então, que nós possamos, dentro dessa devoção, desse pensamento, né, estar sempre dispostos a servi-lo e dedicar nossa vida a ele, independente de qual seja a nossa profissão, desde que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente faz para Krishna com amor, ele vai aceitar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, bom dia a todos. A gente vai ter agora uma pequena adoração a Damodara, como ela explicou, né? E vamos todos pegar a mexinha, com fogo, vocês vão ver aí, e vai ser oferecido a ele da maneira que a gente faça 7 voltas, 7 vezes em volta do corpo. Né? Essa é a tradição. Se por um acaso vocês quiserem fazer algum pedido a Damodara, esse é o momento. Pedido de avanço na vida espiritual, pedido que seja voltado para a vida espiritual. Esse é muito auspicioso que isso seja feito. Então, já está tudo fazendo. É depois. Damodara é depois. É girassóis ou margarida? Não, margaridão. É o margaridão. Margaridão é meio que um mato, sabe? Assim, e ele dá muito fruto. E ele é cheiroso, ele dá cheiro de mel. É muito gostoso. Deve atrair muita gente. Sim, eu descobri essa flor lá em Nova York. Aí quando a gente estava aqui, aí eles chamavam de outro nome, eu não lembro. Tinha subido tá aqui dentro. Aí eles falavam, aí eu falei assim, poxa, margaridão. E aí a gente botou umas estaquinhas e o negócio cresceu, foi. E vira uma flor. E a gente ajudou por esse ano. Foi. Eu vejo que é girassol, mas eu tô achando que é pequeno. Será que é girassol? Mas margarida também tô achando grande. É que tá ali no Bertapujano. Sim, tá ali. Aquele que a gente tem que... Ai, que bom, que o tempo é ótimo. Eu queria plantar aqui embaixo. Porque daí trava, né? Eu acho que eles botaram umas
Aqui executa. Vou ver se na hora você olhar de novo. Já que ela tem cheiro, né? Sim, é ideal. Silenciosa da meia-noite profunda, no palácio de Nanda, onde a escuridão se inunda, nasceu Krishna, trazendo a bem-aventurança como a dádiva pura e nula. Revelou em seu enredo, atrairia todas as mentes, todos os corações em Gokula. O sábio Gargamuni, com olhar extasiado, viu em Krishna a profundidade do divino, lado a lado. Ele reconheceu a suprema personalidade de Krishna e também percebeu sua peculiaridade e sua grandeza. O nome foi escolhido, Krishna, o todo atrativo, a beleza que encanta, a essência do amor criativo. Krishna, tão profundo, além do alcance da visão, a escuridão de sua profundidade, a luz de sua atração. Krishna, o sábio, sabia, era mais que um simples menino. Ele era a manifestação de Deus em forma de destino. E quando o sorriso de Krishna iluminou sua mente, o sábio viu o universo em um momento transcendente. O conhecimento foi dado, a verdade revelada, e o sábio ficou em êxtase, com a alma encantada. Krishna, o nome divino, que ecoa eternamente a alegria do universo, o amor que nos mantém viventes. Eu vou pedir desculpa a vocês, a gente vai fazer uma pequena mudança do nosso cronograma. Agora primeiro a gente vai ter a apresentação da batalha de Chicaneca e logo após o da Modara. E depois logo após a adoração da Mexida da Modara, ok? Você está lá na perdoada? Está perdoado? A florzinha não. Vamos pegar essas flores todas. Pega o flor. Calma, não. Ela vai dançar. Pega ela dançando. Meu nome é Chitraleka Devidassi, essa é minha querida amiga Madonna Gopala Devidassi, que vai ajudar a mostrar os elementos da dança. Antes de começar, eu queria falar um pouco desse elemento cultural da dança indiana, que não é muito familiar para o brasileiro, então, para explicar alguns aspectos. A dança indiana, ela tem propósito. Então, os 3 propósitos da dança indiana são abençoar. Então, hoje nós temos, por exemplo, essa festividade para o Shidamadara. Então, no momento que uma dançarina está dançando uma dança para Krishna, todos são abençoados com os elementos dessa dança. Outro objetivo da dança é ensinar, que é o que eu pretendo fazer com a ajuda da minha amiga. Ela vai ler um pouco a tradução e vocês vão entender alguns elementos que estão nessa dança. São vários elementos, mas para vocês entenderem pelo menos parte deles, então quando vocês verem aqueles elementos, aqui é aquela parte que fala do rosto de Krishna, daquela batalha, daquela questão. Então esse também
da dança indiana. E o outro elemento é o entretenimento mesmo, que é prazeroso, é agradável de se ouvir, é agradável de se ver, barulhinhos, tudo assim atrai os sentidos para purificar os nossos sentidos, né? Essa coreografia é da Patrícia Romano, uma professora de dança indiana de São Paulo. Essa coreografia foi apresentada no espetáculo de dança indiana e eu estou reproduzindo os elementos dessa coreografia, então não pertence a mim, é uma reprodução que eu faço do trabalho incrível dessa coreógrafa brasileira que faz dança indiana. E quando os mudras aparecerem na dança indiana, eu convido vocês a se conectarem. Então, quando falar, exaltar a potência de Krishna como Vishnu, medite nessa forma. Quando falar da beleza de Krishna, medite nessa forma de beleza. Quando falar dos demônios, que é uma coisa que é fora muito da nossa realidade, Krishna lutou com demônios nas suas histórias, os grandes santos falam que esses demônios são as nossas forças internas, né, em disputa. Então, quando falar que Krishna derrotou um determinado demônio, medite nas suas mazelas, nas suas questões, que você precisa dessa força divina superior para superar esses demônios internos que a gente está combatendo todos os dias. Então, quando você viver a dança indiana, viva nesse aspecto. Esse é um altar, aqui está acontecendo um sacrifício de adoração com os elementos da dança indiana e vocês estão recebendo essa grande Mahaprasada, essa grande misericórdia. Então, antes de tudo, toda dança indiana a gente pede licença a Bhumi, a Mãe Terra, porque vamos pisar nela, e pedimos reverências aos mestres espirituais de toda a sucessão discipular, aos presentes no local e à própria energia material que está oferecendo esses elementos. Então, primeiro eu vou pedir licença. E agora, cada para saber se lado para Bem-vindo, Krishna, ao meu lar. Rendo-me a ti, Krishna, aquele que viveu em Mathura, aquele que tem um rosto terno, aquele que matou Madhu, aquele que anseia estar perto de seus devotos, que é adornado com flores e fragrâncias, aquele que é untado com pasta de sândalo e ornado com a tilaka kasturi, aquele que enfrentou e matou o elefante Uvalayapita, aquele que dançou sobre Kaliya, aquele que é poderoso em centenas de milhões de eras como Vishnu, de onde todo o universo emanou, aquele que está presente no coração dos sábios que estão em meditação, aquele que é doce com os devas e com as donzelas de Vrindavan. Krishna Sharanagatam Krishna Saragatam Krishna Sharanagatam Krishna Nikasagatam Krishna Sharanagatam Krishna Nikasagatam Krishna Sharanagatam Krishna
Thank you.